Aleluia. Amém. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus abençoe a obra das suas mãos. Amém? Então diga, sai tristeza. Diga, sai desânimo. Diga, faz assim, ó, diga, sai cansaço. Vai embora. Diga, eu estou aqui para receber a bênção sobre a minha vida. Diga, estou feliz. Quem está feliz, diga amém. Amém? Então pode sentar, por favor, só não pode dormir. Você está cansado? Todo cansaço vai embora em nome de Jesus. Toda tristeza. Feche os olhos por um instante. Meu Deus, em nome de Jesus, alcance agora, Senhor, cada um dos meus irmãos, aquele que teve um dia de trabalho cansativo, seja mentalmente, fisicamente, Senhor, aqueles que se ocuparam desde a manhã até o entardecer e ainda, meu Deus, não mediram esforços para estar aqui nessa noite. Pai, passa com o teu poder agora, todo espírito de distração, de cansaço, além do normal, vai embora agora. Todo espírito que queira trazer um sono demasiado, em nome de Jesus, não vai ficar, porque a bênção do Senhor será, meu Deus, derramada sobre cada vida, para a tua glória, em nome de Jesus. Diga amém, com força, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Queridos, tem alguém nos visitando aqui desse lado nessa noite, irmãos? Pela primeira vez aqui, faz um sinalzinho assim, ó, em nome de Jesus, queremos conhecer você. Faz assim, ó, amém? Aqui, ó, glória a Deus, o Maico aí, ó, abençoado, né? Parou de cair de moto, Maico? Pergunta para ele aí se ele parou de cair de moto. Parou de cair de moto? Sarou o pé? Parou de furar pneu também, né, da bicicleta. Pensa num cara para furar pneu de bicicleta, era aquele ali. Um dia chegou o pneu cortado de faca lá, não sei o que ele arrumou no caminho por lá, não. As facadas no pneu lá, eu tive que ajeitar para ele. Abençoado. Aqui eles, do lado direito aqui, por gentileza, tem alguém nos visitando nessa noite? Em nome de Jesus, sejam bem-vindos, amém? Glória a Deus, seja bem-vindo, Deus abençoe as suas vidas em nome de Jesus, sejam muito bem-vindos. Amém, queridos? Glória a Deus. O Senhor é aquele que nos abençoa, e isso é chovendo molhado, todos nós sabemos disso. Ele tem bênçãos para as nossas vidas. E como temos falado sempre de família, casamento, é a tônica, né? Outros temas de ministração, o pastor, o apóstolo, o pastor Marcos ministra, o mestre, né? O apóstolo, vamos aí nos acostumando com essas unções que vieram, que veio para nos abençoar em nome de Jesus, tem feito a diferença aqui no nosso meio. Mas vamos falar um pouquinho hoje sobre família novamente, em nome de Jesus. Eu quero ir para o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1. Marcos, capítulo 5, versículo 1. E vamos aprender um pouquinho com a passagem do endemoniado de Gadara, o gadareno. Já ouviu falar do gadareno? Um homem que morava na região de Gadara, o qual Jesus expulsou dele uma legião de demônios. Almeida, revista e corrigida, por favor, a ARC, pode ser nela? Aí, meus queridos, vamos lá então, né? Marcos capítulo 5, versículo 1. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, verso 2. E saindo ele do barco, ele é Jesus, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com o que, pessoal? Leia comigo, com espírito imundo. Esse homem tinha o quê? Um espírito imundo. Habitava naquele homem um espírito imundo, um espírito do inferno, um demônio. Fala um aí. Mais abaixo vamos entender que era uma legião. Uma legião eram 6.000 demônios. Como pode uma situação dessa? E qual era a situação desse homem que era habitado, que era moradia de espírito ou espíritos imundos? Versículo 3, olha a situação dele. O qual tinha a sua morada, onde ele morava mesmo? Nos sepulcros, ele morava no cemitério. É normal alguém morar no cemitério? Sim ou não? Não é normal. É normal alguém viver
num local onde só tem defuntos, corpos mortos, não é normal. Mas ele vivia lá. Segue assim, ó. E nem ainda com cadeias o podia alguém prender. E de forma natural, ninguém podia prender aquele homem. Ninguém podia mudar a situação dele. Lembra? Ele era morada de um espírito imundo. E como morada desse espírito imundo, ele morava no sepulcro. Isso não é normal. Quando um demônio age na vida de uma pessoa, ela pratica coisas que não são normais, que não é natural. Olha o versículo seguinte, por gentileza, versículo 4. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Então já haviam tentado mudar a vida daquele homem. Pessoas bem intencionadas tentaram prendê-lo. Vamos prender ele, vamos amarrar esse homem, vamos deixar ele aqui para ver se muda essa situação. Mas a verdade é que não mudava a situação. Porque entenda bem, tem situações que só vão se resolver de forma espiritual. Tem situações que se resolvem ao natural. Mas quando o problema é espiritual, se resolve de forma espiritual. É normal um homem não respeitar a sua esposa? Não é normal. Normal, à luz da palavra, quando eu me refiro ao normal, eu me refiro à luz da palavra de Deus. Um homem amar a sua esposa, uma mulher amar o seu marido, um filho ou os filhos respeitarem os pais, porque os filhos não respeitam os pais. É normal um filho não respeitar o pai? É normal um filho agir de forma grotesca, rude com os seus pais? É normal um homem, ao invés de voltar para casa depois do trabalho, parar no primeiro boteco da esquina e ficar ali com colegas e chamados amigos, cheirando suor, cachaça, cerveja, ao invés de voltar para casa? Não é normal. Nós não podemos tratar o que não é normal de forma normal. Nós precisamos entender, como pessoas de Deus, e você que está aqui nessa noite, olharmos para a palavra de Deus, e entendermos que quando um espírito imundo, um demônio está agindo na vida da pessoa, ela pratica coisas que não são normais, de acordo com a palavra de Deus. Então isso se resolve de que maneira? De maneira espiritual. Não vai se resolver algo espiritual de maneira natural. Então, às vezes, há problemas dentro de casa. Há um filho muito rebelde. Há um homem que age de uma forma a não cuidar da sua família, não proteger, não prover a família, não respeitar, não trazer as pessoas para a família, para a presença de Deus. Não é normal. Mas, infelizmente, muitos tratam isso como normal. Não é normal. Não é normal uma pessoa não querer vir à igreja. Não, pastor, isso é normal. Não é normal. Porque normal, à luz da palavra, nós somos criados para estarmos na presença de Deus, para ouvirmos a palavra de Deus, adorarmos a Deus. Então, não é normal. E aí, às vezes, nós dizemos assim, poxa, eu já tenho falado, eu já tenho convidado, mas sabe, não vem. Eu preciso entender algo, que vai chegar o momento que eu vou precisar fazer como Jesus fez. Volta aqui, por gentileza. Então, de maneira natural, não podiam prendê-lo. Versículo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. 4, por gentileza. Porque tendo sido muitas vezes preso, com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Ninguém o podia amansar. Ninguém mudava a situação daquele homem. Ninguém conseguia dominá-lo.
versículo seguinte, por gentileza. E andava sempre, de dia e de noite. É normal alguém andar de dia e de noite? À noite nós dormimos. Ou se você trabalha, uma pessoa que trabalha num trabalho noturno, vai dormir durante o dia. Ele andava de dia e de noite, clamando pelos montes. Esse clamor era gritos. Andava gritando. Olha que vida muito destruída, deplorável a vida desse homem. Pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Ele se feria, ele se machucava. E aí a pessoa que ela vítima, vamos colocar assim, de um espírito maligno, ela se fere e fere as outras pessoas. Ela fere com palavras, ela fere com atitudes, ela se fere. E dentro de uma casa, dentro de uma família, pode estar ocorrendo algo desse tipo. E aí, tenta-se amansar, tenta-se fazer uma boa comida para que o marido venha para casa, dá um quarto bom para o filho, para que ele fique naquele quarto, esteja dentro de casa, procura dar o melhor, mas não consegue segurar em casa. Convida para vir à igreja, mas não quer vir à igreja. Nós precisamos entender que às vezes nós precisamos agir como Jesus agiu. Versículo seguinte, por favor, olha o verso 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. Versículo seguinte, por favor. E, clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ele adora, é assim, né? Não, eu até gosto de Jesus, eu gosto da igreja, mas não vem na igreja. Eu creio em Deus, eu sei que Deus é bom, mas continua naquelas atitudes erradas, né? Aí abrindo um pouquinho o leque, e nós estamos numa época, no nosso contexto atual, onde pergunta: você é normal uma pessoa, um ser humano, se achar que é uma raposa? Mas tem. É normal o ser humano achar ou colocar na cabeça dele que é uma árvore? Mas tem. Pastor, não é loucura. É normal um rapaz, um homem, achar que é mulher? Pastor, é normal. No mundo é, mas à luz da palavra não. É normal uma mulher, então agora, achar e colocar na cabeça dela que ela é um homem? Não é normal. Não, pastor, mas é normal. É normal lá fora. Na presença de Deus e na palavra, não. Agora, nós somos de Deus. Amém? Então, nós não podemos tratar isso como normal. E muito menos dentro da nossa casa. Mas então, o que eu faço? Eu preciso fazer o que Jesus fez. Eu preciso agir como Jesus agiu. E Ele me deu o exemplo. Eu preciso entender. Espírito imundo, você não vai ficar na minha casa. Né? Eu já contei aqui para vocês a situação que nós estávamos e o meu filho se afastando dos caminhos de Jesus. E um dia, era madrugada, e eu orando, eu liguei para ele: eu já estou indo. E ele sempre respondia: estou indo, mas não aparecia. Era quase 4 da manhã, eu lá fora, fui para o quintal e comecei a orar, e a repreender, e mandar o demônio embora, e dizer: capeta do inferno, você não vai levar o meu filho, eu não gerei filhos para o inferno. Filho bom é filho salvo, marido bom é marido salvo, esposa boa é esposa salva, pai bom é pai salvo, em nome de Jesus. Orando, repreendendo, e o meu filho chega: pai, cheguei. Sai, capeta, vai embora. Para frente, expulsando, e eles viram as costas e saiu. Tem momentos da nossa vida que nós precisamos entrar em uma batalha pela nossa família, e não tratar isso mais como normal. Não é normal. Os meus filhos foram gerados para servir a Deus, foram apresentados no altar, foram consagrados ao Senhor. Então os meus filhos são do Senhor. Diabo, o demônio, você não vai levar, em nome de Jesus. Enquanto eu tiver autoridade sobre os meus filhos, você não leva, em nome de Jesus. Só tem uma coisa que você pode levar para o céu. Alguém já disse: não, você não vai levar nada para o céu. Eu penso diferente: você vai levar alguma coisa para o céu. Você pode levar a sua família para o céu, em nome de Jesus, amém? Você pode levar a sua família, e não aceite deixá-la. Na arca entrou a família de Noé. Noé foi um péssimo pregador, mas ele ganhou a família dele, a família estava com ele. Então a sua família tem que estar com você, em nome de Jesus. Não está vindo, então eu vou clamar. Eu não vou só clamar: meu Deus, tenha misericórdia. Eu vou agora entrar numa guerra. Olha aqui, por favor, vai lá, por gentileza.
né? Deixa eu ler esse novo. E clamando com grande voz, disse: que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. O que Jesus estava fazendo? O que ele falou aqui no finalzinho? Qual é a palavra? Atormentes. Ele estava pedindo o espírito imundo. Pedia para Jesus. Pediu o quê? Olha lá. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Que não me atormentes. Então Jesus estava atormentando aquele demônio. Pensa assim comigo ou não? Por gentileza. Amém, pessoal? Ele estava atormentando o espírito imundo. E como é que ele atormentava? O versículo seguinte mostra. Olha lá. Porque lhe dizia. Não está escrito porque ele disse. Se fosse porque ele disse, seria uma única vez. Mas está escrito ali porque lhe dizia. Se Jesus estava dizendo, ele estava falando mais de uma vez. Então ele dizia. O que ele dizia? Sai desse homem, espírito imundo. O que ele dizia? Sai desse homem, espírito imundo. Porque a vida daquele homem não era normal. E ao natural ninguém podia fazer nada. Já tinham tentado. E talvez de forma natural, você já tentou. Você já aconselhou. Você já fez o que a pessoa queria. Você já tratou com todo o seu tato. Mas não resolveu. Não prendeu, não mudou, continua da mesma forma. Entenda, às vezes tem pessoas que dizem assim, nem tudo é o diabo. Parece que é até advogado do cão. Na minha opinião, tudo que não presta é do cão. Aí a pessoa, não, mas é a pessoa que escolhe. Certo, mas foi a Eva, foi a primeira situação em que um demônio agiu, que o próprio entrou na serpente, ela estava lá bem tranquila. Ele veio, foi ela que comeu o fruto, sim. Ele possuiu ela, não possuiu, mas ele induziu ela. Ele induziu ela aquilo lá. Né? No direito, quando a pessoa induz o outro ao erro, ela vai ser punida por isso. Se for provada que o outro foi induzido por alguém aquilo. Então, o demônio, quando ele não faz, ele dá o tapa e esconde a mão. Entende isso? Minha avó dizia, minha mãe dizia, dá o tapa, tá, esconde a mão. O Satanás, o capiroto, o bicho ruim, o cramunhão, o trem do chifre, do rabo comprido. Ele, querido, ele dá o tapa e esconde a mão. Então, se a pessoa está naquele, é uma influência. Tem no mínimo uma influência. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que atormentar o demônio. Eu não posso deixar o demônio quietinho. Olha, volta o versículo 7, por favor. Volta o 7. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Eu vou atormentar esse bicho feio. Eu vou atormentar ele. Não é ele que vai me atormentar. Sou eu que vou atormentar ele. E vou dizer para ele: sai do meu filho, sai da minha filha, sai do meu pai, sai da minha casa. Espírito imundo, vai embora. Em nome de Jesus, pega o que é teu, o teu vício, a tua falta de crença e vai embora. Em nome de Jesus, você vai largar ele, você vai largar ela. O lugar do meu filho é na igreja, é comigo, é com a minha família. O lugar do meu pai na igreja, da minha mãe na igreja, da minha filha na igreja, do meu sogro na igreja. Amém? O senhor vai estar bravo? Não estou bravo com o capiroto. Ele tem que sair em nome de Jesus. Tem que atormentar ele. Mas se você deixar ele quietinho, é igual aqueles gatinhos angorá, peludo. Ele vem esfregando você assim, ó. Esfrega. Dá aquela esfregada. Aí você está lá, não está nem aí para ele. Você já vai passar a mão nele. Ele faz assim. Dá uma mordidinha no você. Você vai passar a mão de novo. Tem que pôr fogo no mulambo do cão. Já ouviu aquela música? Toca fogo no mulambo do cão. Toca fogo no mulambo do cão. Amém? Ele é um mentiroso, assassino e ladrão. O diabo, ele não presta. O diabo não brinca. Então, a situação está acontecendo
E eu não posso ficar parado. Eu preciso agir. Eu não posso aceitar aquilo. Eu não vou brigar com a pessoa. Ô, seu endemoniado, tem um demônio no ser, por isso que está assim. Você não está sozinho, não, você está acompanhado. Que tem uns que estão acompanhados mesmo. Chega uns na borracharia lá que Jesus, deixa de fora esse coisa ruim aí. Mas é interessante, deixa eu abrir um parênteses aqui, essas situações que estão envolvendo as pessoas, homens. E aí, ali no meu trabalho, vou sempre conversando com as pessoas. E alguns dias atrás, o cliente chegou e eu fui cumprimentá-lo. E, tá tudo bem, como eu sabia que ele tinha feito uma viagem. Como é que foi a viagem, cara? Estou tudo tranquilo? Ele desceu do carro, não falou nada, chegou assim, pulou no meu pescoço. Começou a chorar. A pastora estava ali, ela viu a cena, segundo ela olhou, viu a cena, o cara me agarrou, aí eu abracei ele, falei, Deus é com você, vai dar tudo certo, as coisas vão melhorar. E ela olhando de lá, ele não me largava, ela falou, deixa esses dois aí, vou embora. Largou eu com o homem lá, irmão, misericórdia. Esse pode. Aí, irmão, mas o que eu quero dizer, aí eu orei, falei com ele, orei por ele. Alguns dias depois, vem outro, e a mesma coisa. O diabo está atormentando pessoas por aí. Os espíritos malignos estão atormentando pessoas. O outro chegou para mim, disse, aí, está tudo bem? Como é que estão as coisas? Eu falei, está tudo bem, cara. Como é que está para você? Eu falei, para mim está bom, está cada dia melhor. Ele falou, rapaz, mas o que você faz? Rapaz, você precisa de Deus. Ele, eu não sei o que eu faço, borracheiro. Eu falei, vira borracheiro. Eu não sei o que eu faço, eu quero andar direito, eu quero fazer as coisas certas. Começou a chorar, eu fui lá, abracei ele também. Falei, Jesus vai mudar a sua vida, você precisa de Jesus, você tem que ir para a igreja, você tem que buscar Deus, tem que abrir teu coração e tal. Eu fui falando com ele ali, falei, engole o choro, vai, engole o choro. Eu não falei não, se eu falo, ele acaba de irritar. Mas aí ele deu aquela engolida, sugada no catarro, e aí deu aquela acalmada, falei com ele mais um pouco, foi embora, deixou o carro ali, fiz o serviço, voltou. Rapaz, que bom que você falou comigo aquela hora. Toda vez que ele passa lá agora, irmão, eu sou irmão, já está me chamando de irmão. Daqui a pouco vai estar aqui com a gente, em nome de Jesus. Amém, irmãos? O que acontece? Eu não posso deixar o demônio quietinho. Eu preciso entender isso. Olha o que ele fala, volta lá agora, vai para o 8 agora, por gentileza, versículo 8. Meu tempo já está acabando. Porque ele dizia, sai deste homem espírito imundo, você não vai ficar aí. Então o demônio se sentiu atormentado. As coisas espirituais se resolvem de forma espiritual. Primeiro você arranca o demônio. Quando o espírito imundo sai, que lindo, irmão, que lindo. É lindo isso. Pastor, mas não está possesso. Tem uma influência do diabo. Tem uma influência demoníaca na vida daquela pessoa, que o demônio plantou alguma coisa na mente, no coração daquela pessoa, e ela não consegue se abrir para a família, para Jesus, para aquilo que é de Deus. Ela até quer muitas vezes, mas mas ele é um bom filho, é um bom marido, é salvo. Entregou a vida a Jesus, caminha com Jesus, está dando fruto. Mas ele é bom. Mas bom também vai para o inferno se não caminhar com Jesus. É assim, não é? Tem que caminhar com Jesus, senão vai para o inferno. Então eu preciso entender isso. Vai para agora, por favor, versículo 9, por gentileza. 9. E perguntou-lhe, qual o teu nome? Jesus pergunta para ele, qual que é o seu nome? Jesus agora não está falando com o Zé, está falando com o Espírito. Ninguém nos tinha falado com o Espírito. Jesus chega, entende, o Espírito vem, já vai adorar ele, já vai se curvar diante dele, aí ele manda embora, ele fala, não me atormenta, Jesus continua atormentando ele, sai desse homem, sai desse homem, sai desse homem. Aí chega o momento, qual que é o seu nome? E ele responde, e lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E o meu nome, nós somos, não é um só, tem muitos aqui. Então, é legião. Olha que interessante, ele vivia onde? No sepulcro, morava no sepulcro, ele andava gritando. Tem uma tradução que diz que ele andava peladão também, que ele estava nu, e se retalhava. É normal um negócio desse? Pastor, não é normal. Então é um demônio.
Então aquilo que não é normal, nós temos que entender que é espiritual o problema, e nós vamos repreendê-lo em nome de Jesus, porque na minha casa não fica, e na sua também não, amém, pessoal? Não fica. Aí nós temos que entender que tem momentos que nós temos que travar uma batalha. Tem o momento do clamor, o momento da adoração, o momento de estar envolvido com Deus, e o momento que Deus te manda para a guerra contra um espírito maligno, contra um demônio. E você vai entender isso e revestido da unção de Deus, porque Jesus mesmo disse: em meu nome expulsarão demônios. Então você, com entendimento agora, você vai se levantar e vai expulsar esse demônio, e ele vai sair em nome de Jesus. Vamos lá para você ver o que acontece, já terminando, já indo para o final. Vamos seguir aí. Eu vou até o versículo, vamos ler agora. Eu vou lá até o 15 agora. Ou a gente já pode ir direto para o 15. Vai no 15, por favor. E foram ter com Jesus. Os moradores da cidade, dentro do contexto aí, ouviram falar que Jesus tinha feito, que tinha expulsado demônio, que tinha entrado nos porcos, e os porcos tinham caído no desfiladeiro e morrido, e tal, e tal. Então, vamos ver esse Jesus aí. Vamos lá ver. E foram ter com Jesus, e viram, quem que eles viram? O endemoniado. Eles viram aquele rapaz. Aquele que vivia onde? No sepulcro. Aquele que vivia se retalhando. Aquele que ninguém podia prender. Eles viram ele. E o que tivera a legião? Assentado. Como que ele estava agora? Assentado. A tradução que diz que ele estava, me fugiu agora qual que é, que ele estava sem roupa. Porque agora assim, vestido e em perfeito juízo. Como que ele estava agora? Assentado, vestido e em perfeito juízo. Por quê? Porque o espírito imundo havia saído. Agora, em juízo normal, ele, versículo seguinte, por favor, vamos seguir um pouquinho mais aí. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. 17, aí tem uma situação, e começaram a rogar-lhe que saísse daquele território. Pô, vai Jesus, você vai embora, porque os porcos morreram. Olha que interessante, né? Um homem liberto, os porcos morreram, mais valor para eles tinham os porcos do que a vida do homem. Jesus libertou aquele homem, agora ele está sentado, ouvindo a palavra, aos pés de Jesus, vestido, e eles mandam que Jesus vá embora. E entrando ele no barco, rogava-lhe, pedia, rogava, clamava, o que fora endemoniado. Ele já não era mais endemoniado. E agora ele estava conversando, e agora ele estava pedindo para Jesus, rogando o quê? Que deixasse estar com ele. Eu quero estar com o Senhor. Irmão, quando uma pessoa liberta de espírito maligno, ela quer estar na igreja, irmão. Ela ama estar na igreja. Eu já presenciei inúmeras libertações. Uma senhora chegou na igreja, ela, quando o irmão dela, que fazia parte da igreja, levou ela, desceu de um voyaginho quadradinho, tirou ela do banco de trás, ela estava parecendo um macaco, igual um macaco. O apóstolo, ela estava igual um macaquinho. Misericórdia, como é que expulsa o espírito de macaco? Eu ainda estava começando no ministério, era a minha segunda igreja. Segunda igreja, aquela mulher desce daquele jeito. Um lugar para ter demônio, irmão. Uma cidade chamada Cajuru. Já ouviu falar? E eu acho que quando o Jorge Cajuru sai de lá, ele leva um punhado junto com ele. Fica menos, mas quando ele está lá, já leva tudo para lá. Aí, irmão, ela lá, aí expulsamos o demônio, repreendemos em nome de Jesus. Ela ficou ali, irmão, aquela mulher só queria estar na igreja. Ela queria estar na igreja sempre, queria todo dia estar na igreja. Toda reunião ela estava lá na igreja. A dona Marilza, toda reunião estava lá. Essa condição do espírito imundo. Tinha uma outra situação nessa mesma cidade. O Zezinho, um rapaz grandão, possesso, quebrando tudo lá, amarraram ele na cama, ele tinha quebrado o vidro já da casa, e ninguém segurava, ele não continha, amarraram ele na cama. Eu cheguei lá, vou chamar o pastor lá. Chamou, cheguei lá, solta ele. Mas vai arrebentar, solta ele. Irmão, soltaram o cara, ele, está amarrado, Satanás, em nome de Jesus, espírito maligno. Ele, parou. Tem que expulsar, tem que mandar embora. O espírito imundo aí, o Zezinho, possesso, expulsei o demônio dele. O que foi? O que está acontecendo? Olhou, rapaz, você está livre agora. Falei com ele, abracei ele, deu água para ele, lavou ele, que estava com a mão cortada, lavou ele. Não, o rapaz ficou são de novo.
A ação do demônio, ela é real. E estou dizendo isso dentro de uma casa. E às vezes ele fica ali, porque ninguém incomoda ele. Está tranquilo. Não, você pode orar. Olha, deixa a pessoa orar, deixa a pessoa vir na igreja, mas ele está segurando o outro lá. Então, quando nós enxergamos, nós não permitimos mais que ele fique. Nós começamos a travar uma batalha contra ele. E como Jesus fez, nós fazemos. Sai desse homem. Eu não vou aceitar, você não vai ficar em nome de Jesus. É uma ação maligna. E essa ação maligna vai cessar na vida dele e na vida dela. Em nome de Jesus. Isso vai mudar. Amém, queridos? Vamos terminar agora, né? Rogava que deixasse com ele, versículo 19. Olha o que Jesus fala para ele. Jesus, porém, fala para o rapaz, aquele que tiver o demônio, né? Porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa. Então ele tinha casa. Tinha ou não tinha? Jesus mandou ele para a casa dele. Onde ele morava antes? No sepulcro. Mas ele tinha uma casa. Ele tinha uma família. E essa família estava sofrendo. Porque esse ente querido dela vivia no sepulcro. Vivia possesso de demônio. Aí Jesus fala para ele, vai para a tua casa, para os teus, tinha familiares, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Verso de número 20 agora. E ele foi, diga amém? E ele foi e começou a anunciar em Decápolis, nas 10 cidades daquela região. Ele começou a pregar o evangelho. Ele começou a falar o que Jesus tinha feito por ele. Aquele que é liberto, aquele quando o espírito imundo sai, ele passa a falar daquilo que Jesus fez na vida dele. E é assim que é, irmão. E não vai ficar nenhum espírito maligno em nome de Jesus. Isso é a palavra de Deus. Quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilhavam, diga amém. Todos se maravilhavam quando ele dizia, quando ele falava o que Jesus tinha feito por ele. Ninguém podia fazer nada, ninguém podia prendê-lo, ninguém podia mudar a história dele, porque lidavam de forma natural. Vamos prender ele, amarra ele, vamos amansar ele. Não amansava. Ele vai, não mudava. Mas quando Jesus chega, Jesus ensina, e essa família teve de volta o seu ente querido. Não sei se era pai, se ele tinha mãe e pai, ele tinha, né? Não nasceu de chocadeira. Mas voltou para a casa dele. Não sei se ele tinha esposa, se ele tinha filhos, não fala. Mas ele tinha uma família. E ele então volta para a casa dele, para a família dele. Queridos, o que Jesus tem para a sua família e para a minha família é salvação para todos. Ninguém fica de fora do plano da salvação. Você conhece Jesus, então é você e a sua casa. Então agora o que você faz? Você repreende, você expulsa, você não aceita que ninguém, alguma pessoa da sua família fique fora. Você luta e você repreende em nome de Jesus. E aquela pessoa vai se render como esse homem se rendeu. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Fica de pé por gentileza. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Vamos falar com Deus agora. E vamos repreender. E se você agora, durante essa palavra, identificou algo que precisa de uma libertação na tua casa, você vai repreender, é você. Ah, mas eu vou levar o pastor. Não, é você que vai orar, é você que vai repreender, é você que vai dizer, espírito que está agindo na mente, no coração, plantando alguma coisa, e se é um vício, se é algo que tem atormentado, você vai repreender agora, você vai usar a autoridade, vai fazer como Jesus fez, você vai atormentar aquele demônio, você vai atormentar aquele espírito. Vamos lá em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante da tua presença e na autoridade do nome de Jesus, nós não aceitamos ninguém da nossa família distante dos caminhos do Senhor, e nós levantamos contra essa força demoníaca, contra essa ação maligna, e nós te repreendemos agora em nome de Jesus. Você não vai ficar no meu pai, na minha mãe, no meu irmão, você não vai ficar na vida do meu filho, na mente e no coração. Eu te repreendo
repreendo agora, espírito imundo, bata em retirada, espírito imundo, na minha casa, na minha família, não tem lugar para você. Solta agora a vida do fulano, do ciclano, do Bertano, eu te repreendo agora, sai da vida dele agora, toda obra do inferno, toda ação do mal, bata em retirada agora, eu estou mandando, em nome de Jesus, eu estou ordenando, sai daí espírito imundo, sai dessa casa, sai dessa família, sai do marido dessa mulher, sai do pai dessa mulher, sai da esposa desse homem, sai do filho dele agora, todo vício, toda maldição, bata em retirada, toda ação do diabo, cesse agora, em nome de Jesus, cesse agora, em nome de Jesus. Coloque a mão na altura do seu coração. Meu Deus, algumas pessoas, ou talvez a maioria, ou todos nós temos que fazer isso, Senhor. É repreender, é não aceitar, é entender que todo mal, há por trás dele uma ação do diabo, há uma ação de um demônio, porque ele veio senão a matar, a roubar e a destruir. E com esse entendimento, nós não vamos permitir que nenhum espírito maligno roube, nenhum espírito imundo roube aquilo que é nosso, a nossa casa, a nossa família, o marido, a esposa, o pai, o filho, a mãe. Deus, nós não vamos aceitar. Em nome de Jesus, que cada pessoa que está recebendo essa palavra, que o Senhor colocou em meu coração, é para que ela venha agir e venha vencer para a tua glória, em nome de Jesus. Diga amém. Amém, querido? Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Pode aplaudir a Ele? Que você e a sua família caminhem com Jesus. Você pode levar, sim, algo para o céu. Você pode levar a sua família, levar os seus para o céu, em nome de Jesus. Como que eu posso levar, pastor? Não aceitando que eles fiquem aqui. Não aceitando, mas é tão bom, ele não faz, é uma pessoa que não se importa. Ele nem se importa que eu venha na igreja. Ele até me incentiva a vir na igreja, mas ele vem? Não vem. Então está errado. Está errado. E quem tem que agir? Eu, você, nós. Em nome de Jesus. Não podemos aceitar. Porque filho bom, marido bom, pai bom, esposa boa, é salvo. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Um ótimo feriado amanhã. Pastor Marcos? Que você tenha um excelente feriado amanhã. Que você tenha dias de bênção. E um final de semana abençoado. Eu vou estar subindo uma montanha aí. Vamos ver como. Orem por mim, irmãos. Orem por mim. Só o Senhor. Pastor Marcos, o senhor já orou por mim, pastor Marcos? Onde o senhor me